Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes, señora Luana, ¿cómo está? Un gusto estar aquí nuevamente en nuestra casa Coffee Kun. Para mí es un honor. Ah, yo tengo aquí un colega nuestro, maravilloso, ya estás activado, ya estaba me ayudando aquí con la cuestión del micrófono. Para mí es una alegría estar aquí nuevamente y maravilloso. Bueno, mientras no empezamos, estamos para empezar, me voy aquí conectar la presentación. Solo un momento. Gracias. Listo, no se preocupe. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes. Les damos una cordial bienvenida a este webinar titulado Microlavado en la era digital, convergencia entre finanzas tradicionales y ecosistemas cripto. Hoy vamos a abordar un tema de enorme actualidad para quienes trabajamos en prevención del lavado de activos, cumplimiento, gestión del riesgo, seguridad corporativa y transformación digital. Para desarrollar este tema nos acompaña Luana Romero, quien será nuestra conferencista en este espacio. Luana nos va a compartir su visión sobre cómo el microlavado se manifiesta en la era digital, cómo se conecta con las finanzas tradicionales y cuáles son los principales retos que enfrentan hoy las organizaciones frente a estos nuevos esquemas de riesgo. Estamos seguros de que va a ser una sesión muy valiosa con reflexiones prácticas y elementos claves para fortalecer nuestra comprensión frente a un fenómeno que cada vez es más relevante en los entornos financieros y digitales. Agradecemos a todos por su participación y por acompañarnos en este espacio de aprendizaje. Le damos la bienvenida a nuestra conferencista Luana Romero. Démosle un segundito que está acomodando la presentación. Yo hago una pregunta aquí para ustedes. Em, ya tenemos la presentación, la tela en modo presentación de la PPT. Sí, Sí, muy bien. Mi querida, muchas gracias a nuestro presidente Mellado, muchas gracias por esta invitación tan especial. Envolver aquí más una vez en nuestra casa. Yúnese, sea bem-vinda, sea bem-vinda. Mi gente, yo no estoy mirando la cámara, ¿ok? Entonces, si alguien desear hacer alguna pregunta, alguna cosa, yo solicito para que nuestra moderadora pueda me avisar, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, mi gente, estamos aqui mais uma vez falando sobre integridade. Eu sou conhecida como la brasileña, la tica brasileña que anda por los rincones de Latam. Não solamente hablando, temos que trabajar, tenemos que implementar todos los requisitos, regulaciones, procesos, todo para que podamos ter uma sociedade mais equânime, mais justa, para que podamos garantizar não somente a continuidade do negócio, e sim a continuidade da humanidade, de toda a gente, de la nuestra gente, de la sociedade. Soy una profesional de cumplimiento EML, trabajo desde hace más de 15 años para Latam, Iberoamérica, y hoy nosotros vamos a tener este tema tan especial, microlavada en la era digital, una convergencia entre las finanzas tradicionales, lo que estamos acostumbrados hasta los días de hoy, y los ecosistemas disruptivos, como también de los criptoactivos. Bueno, isso me chama muito a atenção porque quando eu penso em crime financeiro, não? Este crime financeiro, ele não necessita de las grandes transferências milionárias. Empezamos desde um conflito de interesse, uma mala vibra, habla um chisme de uma parte de outra, um conflito de interesse, e assim isso vai evolucionando como um fraude de identidade. Se formos pensar, por exemplo, no setor asegurador, temos a questão de que, para que seja confirmado o lavado de dinheiro de ativos no setor asegurador, é obrigatório que antes tenha o fraude. Então, começamos com um conflito que vai se converter em um fraude e depois se converte em tantos outros delitos conexos, não? Quando hablamos principalmente nos dias atuais de las questões de lavado de ativos, financiamento ao terrorismo, crime organizado, estes serviços, todos eles estão um de acordo com outro e puedo dizer para vocês, puedo garantizar que o lavado de ativos, suelo decir lavado de ativos, em meu país hablan lavado de dinheiro, assim como México. A mí me gusta lavado de activos porque yo hablo de todos los tipos de ingresos de una sola vez, ¿cierto? Lavado de activos, en la verdad, puede ser compreendido como un outsourcing, una prestación de servicio para el crimen organizado, para financiamento del terrorismo,
para a proliferação de armas de destruição massiva? Sim. Estamos, perdão, estamos em um momento muito delicado, pero estamos falando de um ecossistema disruptivo, Bitcoin, criptoativos que a gente tanto habla, não? O que está passando nesse contexto? Vamos a pensar aquele valor de Bitcoin em la fecha de hoje, $73.000, caiu um ratito. ¿Por quê? Temos vários eventos, temos a moneda, o dólar. Hoje é jueves. Martes estava 5.2, se eu for a fazer a conversão de dólar para a minha moneda de mi país, 5.2 para 1, depois 5.7 para 1 e hoje 5.4 para 1. Dólar caiu, se não estou equivocada, 0.18%. E o que significa quando analisamos estas linhas aqui neste gráfico? Para mim, isso aqui é uma poesia. Infelizmente, uma poesia do dolor, não? Do mercado. Estamos passando por conflitos no mundo, em todo o mundo. Estamos passando por la guerra que temos em Ucrânia, em Rússia, hasta hoje. Estamos passando por los impuestos, la inflación, la alta de los precios de petróleo, estamos passando por conflitos, por recessão em todos os países, em la verdad, praticamente todos os países que estão em desenvolvimento, por exemplo, como nós aqui de América Latina, muitos de nós, estamos passando por questões sumamente delicadas, como por exemplo, os conflitos de Irã, de Estados Unidos, Irã, de todos os países ali involucrados. Estamos passando por las questões de las sanciones, proliferação massiva de armas, de serviços, de vários tipos de produtos, dentre eles criptoeconomia também, que vamos analisar. Todo isso vas a refletir em los precios, en el cambio de mercado. E com esto temos uma barra. Quando temos a barra de mercado, lo que passa, los criptoativos são vendidos com mais facilidade. E com isso, se formos analisar aqui a moneda dólar, que tem uma estabilidade, é a moneda de maior valor, não pode dizer, a moneda mundial, não? De negociações e todo isso, pero se formos analisar, há outras moedas com valores maiores, como Libra, por exemplo, como o euro. Pero quando analisamos esse tipo de gráfico aqui, podemos ter em conta que se estás tendo uma queda del valor de los criptoativos, significa que estamos passando por todos estes impactos reflejos do mercado internacional. E eu hablo não solamente de mercado de finanças, eu estou falando de geopolítica, não? Os conflitos econômicos, os conflitos políticos que impactam los econômicos, que impactam a vida de toda a gente. Muito bem. E estamos analisando que, se o valor está bajando, significa que estamos tendo uma venta maior de los criptoativos. Pero isso é positivo ou não? Temos que evaluar isto, porque hoje aqui neste espaço vamos entender todo o que passa na mentalidade dos inversores, de los que hacen as negociações, se é boa vibra, se é mala vibra, pero na verdade vamos analisar riscos. Efeito Trump, que passou desde os criptativos quando foram criados, não tinha valor de mercado, pouco valor, pero em novembro de 2025, quando Trump accediu ao poder como presidente novamente, um Bitcoin ultrapassou o valor de $104.000. Estamos vendo que hoje estás a $73.000. Bueno, tantas ocorrências, tanto passou de novembro para cá, não? Podemos citar questões com os países vecinos, Venezuela, o que está passando em todos os outros países. Podemos citar, por exemplo, tantas situações que estão ocorrendo neste momento, Bolívia, que está tendo uma ajuda humanitária de Brasil, com vários conflitos por allá, tantos outros países, a crise de Cuba e tudo isso. Estamos passando por uma situação global. E não podemos dizer que os problemas, os retos, os desafios estão somente na América Latina. Não. Em todos os países. Pero se formos analisar o valor de mercado de los maiores ativos do mercado, hasta o ano passado, nesta época da eleição de Trump, em novembro, Bitcoin estava em quinto lugar, estava com valor de mercado mais valorado que a plata. Muito bem, pero agora com todo isso, aún se encontra dentro dos top 10
como em la novena posición. Entonces, podemos garantizar que criptoativo, Bitcoin, los criptoativos en general no son dinero de burbuja. ¿Sério? Perfecto? Es más una forma de que tenemos para garantizar la plata, para que podamos tener ingresos, pero nós somos aqui, em maioria, os profissionais da integridade, das áreas correlatas com integridade, gestão de riscos, governo corporativo, prevenção de lavado, fraud prevention e tudo isso. Se estamos trabalhando por um ecossistema financeiro, qualquer que seja, temos que mirar em primeiro a integridade. E quando eu miro qualquer tipo de ecossistema, e não me vou falar solamente da questão de profissional, relações profissionais, transações aqui, como a criptoeconomia, isso também serve para as questões personais. Para todo, temos que ter a segurança, la gobernança, um bom governo corporativo, aunque estemos falando sobre uma criptoeconomia, uma economia disruptiva de um dinheiro que não está em nossas mãos, pero que é transacionado em exchanges, exchanges que são fintechs, fintechs que são estruturas muito pequenas em relação, se formos fazer uma comparação com a banca tradicional, não? E fintechs que na verdade têm em sua essência la tecnología, porque los productos y servicios son financieros, pero la tecnología es la esencia mayor. O sea, tenemos menos empleados, menos cuerpo profesional ali de personas y tenemos mucha tecnología, pero tener solamente la tecnología no es suficiente. Y eso yo quiero que quede aquí claro con un disclaimer de la nuestra charla de hoy hasta el fin de la nuestra charla. Tener solamente la tecnología no es suficiente, pero, ¿por qué? Tenemos que valorar el profesional, la persona que estás por detrás, que hay que ser capacitada para implementar de la mejor forma, para monitorear, para seguir adelante. Y también, si tú no tienes la tecnología, no trabajar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer toda la gestión, todo el monitoreo en hojas de Excel. Ay, por Dios. Governo corporativo, vamos a pensar planeamento, seguridade do negócio, continuidade do negócio, e muita gente habla esta frase, continuidade do negócio, para los de la tecnologia, cybersecurity, segurança da informação e tudo isso. Pero se eu não tenho a governança, se eu não tenho a base aqui, como que me vou garantizar a transparência de las operações, la transparência para todos mis usuários, os provedores, os clientes, como que me vou garantizar a segurança deste processo? Vamos a pensar hasta em términos personais. Se eu não tenho a minha palavra, se eu hago uma ação e hablo outra coisa, eu não tenho a governança sobre mim, como que me vou garantizar a transparência de la minha persona, de las minhas palavras, de la minha conversação, de la minha relação com as outras pessoas? Como que me vou garantizar a segurança que eu sou a buena vibra? Eu sou uma vaina buena? Eu não sou a mala vibra? Esto sirve hasta para os contextos personales, ¿no? Línea del tiempo. 1991 surgió por la primera vez la palabra blockchain como una cadena de bloques criptografados por Stuart Haber-Costorneta. Y ellos, yo creo que aún no pensaban la magnitud de todo esto que iria se convertir. Em 2008, com a crise do mercado internacional, podemos ter em conta, déjame hidratar, crises de la bolsa de New York, Nova York, a crise imobiliária, pero isso não somente Estados Unidos, como foi para todo o mundo. Foi uma época muito difícil, 2008, 2010, e, bueno, os dias atuais não estão diferentes, não? Pero em 2008, uma pessoa, não sei se é um homem, uma mulher, um grupo de pessoas, não sei se estás aqui entre nós, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto criou a primeira criptomoneda, a mais conhecida e hoje em dia a mais valorada, a mais cara, Bitcoin. Pero Satoshi não se quedou solamente em isso. Em 2008 mesmo, ele evolucionou a tecnologia blockchain, onde criou vários tipos de utilizações para a blockchain. Se tu for pensar palavra blockchain, isso não está solamente para os criptoativos. Pode ser utilizado por governo, em la salud, em los robôs, em las cirurgias, pode ser utilizado para vários tipos de serviços. Vamos a pensar, por exemplo, tiendas de roupas conhecidas, empresas conhecidas, vamos a pensar Bosch, Siemens, aqui em Brasil.
São empresas internacionais que têm em todas as partes do mundo. Estas duas empresas, Siemens é de spare parts, partes de tecnologia para sistemas, teléfonos, e Bosch trabalha mais com a parte de peças para, por exemplo, produtos de la casa, la nevera e tantos outros. Pero estas duas empresas, assim como na outra tão conhecida aqui de tiendas chamada CIA, eles criaram a própria blockchain. Ou seja, para ter a segurança, para garantizar a utilização de toda a cadeia de produção, desde, por exemplo, a CIA, a tenda de roupa, desde entender se os panos, os tecidos que estão comprando provêm de uma empresa que está sancionada por trabalho escravo, hasta entendendo toda a segurança do processo de la cadeia de produção hasta o destino final do cliente. Isto é absolutamente magnífico. Então, Satoshi evolucionou outra vez. Ele criou um documento técnico da blockchain. Nós outros que somos profissionais da integridade aqui, que estamos acostumados a trabalhar com as normas ISO, não? Podemos imaginar, não estou dizendo que é a mesma coisa, porque não lo é, pero tem o mesmo impacto, magnitude. Este documento técnico da blockchain podemos entender como que se fosse uma espécie de ISO. Las ISO são mundiais internacionais e temos uma ISO de numeração específica para cada caso e utilizamos, não? Esse documento técnico da blockchain nos traz toda a clareza de lo que significa, como que é hecho, como que se desarrolla e assim adelante. Pero em 2010 houve o primeiro intercâmbio de criptomoedas por el usuário de $, em 15 de enero de 2010. Pero nesta época era uma situação sumamente delicada porque não teníamos a segurança que a contraparte iria cumprir com sua obrigação. Por exemplo, me vou vender acá para mediado 1 milhão de Bitcoin. Ai, quanto dinheiro, não? Eu me vou dizer para Mediado assim, Mediado, fíjate, tu tienes que me pagar em primeiro, para que depois eu pueda hacer a transferência para ti. Mediado me paga, e se eu não envio este Bitcoin para ele? Como que vas a se quedar? E nesta época não tinha nenhum tipo de regulação de governo corporativo, de estruturação, e por isto os criminais se aproveitaram desta economia para fazer tantas trampas que estamos acompanhando, não? Em 2021, posso assegurar para vocês que, bueno, foi o ápice de delitos na criptoeconomia e isso já estava chamando muito a atenção dos bancos centrais. Em 2021, todos os bancos centrais de los países que já têm a regulação começaram a trabalhar com rapidez com todo isso para desenvolver, porque además de ser um dinheiro que estava crescendo no mercado, não? Um dinheiro diferente, por exemplo, do dinheiro do país, da moneda de Colômbia, por exemplo, era um dinheiro à la parte que não era tributado, e eu sei que Colômbia também está a passos trabalhando forte para isso. Agora vamos a pensar outro país que já tem a regulação como o mío, por exemplo. Não teníamos a regulação, um dinheiro que estava crescendo cada vez mais, e se formos analisar, Brasil é o maior país em número de transações da América Latina, não? Então, e sumando a isso a questão de los delitos financeiros, os bancos centrais lançaram as regulações. MiCA, Europa, para os países da União Europeia, eu acá em Brasil, temos El Salvador, que depois cambiou a moneda para dólar por conta de um préstamo de FMI no ano passado, e tantos outros países. Isso é sumamente interessante, porque nós somos um espelho, em la verdade. Tenemos nuestros dolores, ¿no? Crimen organizado es nuestro mayor dolor en la región, pero puedo garantizar para ustedes que eso no está solamente en nuestra región, porque ¿cuál es la esencia del crimen organizado? La corrupción que está por todos los lados. Entonces, vivimos en un techo de vidro. Pensando en ese techo de vidro, pensando en el comportamiento de nuestra gente, de nuestro rincón de América Latina, que está passando acá. Bueno, tenemos un comportamiento que la mayoría de los usuarios, de los clientes de la criptoeconomía hacen sus transacciones en las exchanges, que son las corredoras. Esto es un punto positivo, pero no puedo garantizar 100% de seguridad porque existen hasta las exchanges falsas. Estamos crescendo cada vez mais o número de transações em la criptoeconomia.
puedo garantizar para ustedes que aquí yo estoy en primer lugar en número de transacciones, pero mi vecino Argentina y algunas veces ultrapasa en valores, porque el presidente actual de Argentina, Milei, fomenta mucho la utilización de los criptoactivos y eso fue positivo hasta para mejorar sus estándares económicos allí cuando accedió al poder, ¿no? Milei decía, no hay plata, no hay plata, entonces tengo que fomentar la plata en mi país. ¿De qué forma? Abrir el mercado para los criptos, pero mucho cuidado, Argentina también hace un trabajo fuerte para la suya regulación. Que temos acá de comportamento quando vamos a pensar em criptoeconomia? Aqui em Brasil, ai, Deus santo, eu não tenho nada que fazer, me vou comprar alguma coisa na internet? Não, hoje eu estou mulher de business, eu quero la plata. Me vou fazer uma inversão, a ver aqui que tipo de moneda está valorada. Ai, me vou comprar isto. Este é o comportamento de los brasileiros em geral. Países que passam por situações delicadas econômicas, reflejo de problemas políticos, como por exemplo Venezuela, hermanita, vecina, que está passando? Abriu o mercado para todos os tipos de criptomonedas, criptoativos, pero isso é um caso muito delicado porque Venezuela, por exemplo, foi um país que já tinha uma criptomoneda regulada, chamada Petro, pero diante de toda aquela coisa que estava passando, conflitos econômicos, políticos e tudo isso, esta criptomoneda já está em desuso. Pero Venezuela, hasta Argentina, que agora está melhorando seus estándares financeiros, econômicos, podemos pensar também nas islas ali no Caribe, que vivem 100% del turismo. ¿Qué pasó cuando fue la pandemia? No podíamos salir de casa, no podíamos hacer los viajes. Esta gente iría a morir de hambre. No. Os bancos centrais começaram a criar as moedas digitais, os CDBCs para cada país, começaram a fomentar os criptoativos hasta em estas islas, principalmente ali de Caribe. Se formos analisar, por exemplo, Centroamérica tem a maior concentração de los ATMs, aqueles cajeros de criptoativos. Isso já tuvo acá em Brasil, pero quando começou os criptoativos há tantos anos, agora não há tanto, hasta porque um ponto importante aqui para nós, mi gente, que passa em países, por exemplo, como Panamá, muitos países que aún não têm o criptoativo como um valor legal. Eles vão a comprar os criptoativos, pero não podem sacar em criptoativo, vão a sacar em su dinheiro ali del país. Por exemplo, Balboa no dólar, Panamá, outros tipos de moedas em outros países. Então, é por isso que há tantos cajeros e isso é um ponto de atenção. Se tu não tens a regulação em um país, certamente eu posso entender que temos problemas de supervisão. ¿No? Tenemos aquí una brecha muy grande para delitos financieros. No estoy diciendo que en mi país no lo hay delito y en los países que hay la regulación hay delito. No, eu estou dizendo que a regulação vem para nos apoiar positivamente e não somente ter uma regra, uma lei. Temos que implementar e trabalhar forte por isso em las nossas trincheiras de la prevenção de los delitos financieros, ¿no? Hablando desta trincheira, de lo mapa de los riesgos, ai, Deus santo, os principais riscos. Temos lavado super tradicional, financiamento del terrorismo. Podemos pensar aqui neste ponto 2, ¿no? La proliferação de destruição massiva. Não sei se alguém aqui sabe a diferença, e é algo assim, muito parecido, de lavado de ativos com a proliferação de destruição massiva. Lavado de ativos, que passa? El dinero viene de un origen ilícito, sucio, o sea, ya estás empezando todo errado. Todo que empieza errado no hay como tener éxito. Aunque la persona, lo criminal, piense que, ay, me voy a lograr eso, estoy bueno. No, puede tardar, pero vamos a descobrir todas as trampas. Aqui em Brasília estamos passando por um momento absolutamente único. Banco Central, a Polícia Federal, Polícia Civil, vários tipos de polícias estão fazendo um trabalho super forte desde 2018, 19, 20, desde que acabou ali a Lava Jato, trabalhando forte para acabar com esta questão do crime organizado. E crime organizado acá não é solamente a organização que tem o muchacho na favela segurando uma arma. Aquilo ali está em la favela. O maior crime organizado que estamos passando acá neste momento, para que tenha em conta, é white collar, cuello blanco. Sim. Fintechs, bancos involucrados com delitos financeiros, com
não somente delitos pequenos, delitos absolutamente grandes, com crime organizado. E para que tenha em conta, em meu país, em 3 meses, o Banco Central cerrou 9 instituições. Sim. Estamos fuertes acá y cambiando absolutamente todas las regulaciones. La regulación de la banca tradicional, la regulación principalmente de fintechs, porque somos el mayor país de América Latina en número de fintechs. Y a mí no me interesa eso, ser lo mayor, es sí tener la calidad de las fintechs. Esto es lo más importante para nosotros. Entonces, todos estos tipos de delitos que tenemos acá son amenazas que están interconectadas en economias inestáveis. Se eu tenho a estabilidade na economia, eu tenho um maior controle. E se eu tenho controle, significa que eu hago monitoreio contínuo. Para mim, a palavra monitoreio entra como monitoreio e sai com compliance inteligente. Eu estou ganhando tempo, segurança, rapidez, dinheiro. Sim. Tempo é dinheiro e vamos a pensar aqui em los flujos transnacionais, por exemplo. Fíjate, el mapa global de los riesgos interconectados. Nosotros aquí tenemos aún muchos problemas, por ejemplo, de la evasión, de las fraudes, de las estafas. Aún no tenemos un equilibrio de países con regulación. Aún somos pocos con regulación de los criptoactivos, pero alguien puede aquí levantar la manita y decir así, Luana, África tiene la regulación. Calma, que están empezando también, pero aún no tiene con tanta fuerza como nosotros tenemos acá. Ellos están empezando, y la verdad, em todo o mundo. E se alguém aqui vai me dizer, pero mi país, Luana, não tem a regulação, então significa que me vou a quedar em la nada? Puedo garantizar para ti, eu que hablo muito com os bancos centrais, que a maioria dos bancos centrais já estão absolutamente preocupados em regular, pero há prioridades ali que temos que entender de cada país, lo que estás passando en el cenário político, econômico, geopolítico, para ver em que momento que vamos começar o projeto. E há outro ponto também, a regulação não é hecha assim de la nada, de la noche para el dia. Não, temos que entender todo o mercado desta jurisdição, entender quais são os gaps para descobrir ali as oportunidades. Então, começamos com risk assessment, como uma gestão de riscos. Gestão de riscos estás para a vida, para um todo, não? Começamos com este mapeio e depois vamos desenvolvendo passo a passo, porque eu não posso levar a regulação de meu país para tu país. No, todo hay que ser hecho como un traje a la medida. Por eso que hay tantos profesionales que siempre estamos estudiando cada vez más para entender el perfil del país en específico y así empezar a hacer los trabajos. Y no solamente leer las leyes, lo que hay por allí, los decretos. No, esto es lo básico, lo mínimo. Pero si formos analisar bien, tenemos este problema de crecimiento de fraude, estafas aquí en América Latina, Estados Unidos, el centro financiero regulatorio, ¿no? Muchas fintechs y todo eso, pero tenemos la ruta, por ejemplo, de Ásia, Rússia com as sanções, la China como reconhecido hub financeiro, não? Coreia do Norte que patrocina, o Estado patrocina atividades delicadas. Ásia também, quando eu hablo destas atividades delicadas, o que está passando com isto, os hackeios, financia um terço de seu presupuesto em cripto ilícito. Isso é uma situação absolutamente delicada, pero que isso não está solamente para a Coreia do Norte. Temos acá as questões de los casos de la debilidade regulatória histórica, não solamente regulatória, em outros pontos também de Venezuela. Temos Irã, não? Com as questões das sanções, Irã se utilizando de criptoativos em vários tipos de exchanges por el mundo para financiar ali seus projetos, para evadir as sanções. E como que vamos a ter a segurança que Irã não vai fazer isto em la nuestra exchange? Se temos um programa de integridade fuerte, se hacemos o monitoreo, se hacemos a tarefa de la casa perfectamente, não? Bueno, las etapas de lavado tradicional. Tenemos 3. Cuando el dinero entra en el sistema financiero, ¿no? Viene de un origen ilícito y aquí mirada del INSEE para la segunda etapa, la ocultación, estructuración, el maquillaje de la contabilidad casi perfecta. No lo hay perfección. No lo hay una perfección cuando hablamos de delitos, porque puede tardar, pero siempre vamos a descubrir esto.
Y para los auditores, para los peritos, bueno, de una manera tradicional, la mayoría de los casos de conflitos, de delitos financieros, fraudes, empiezan con esta de corrupción, empiezan en esta parte aquí que podemos descubrir. Por ejemplo, la maquillaje casi perfecta de la contabilidad, de la evaluación de las cuentas contables hechas por auditorías, ¿no? Grandes errores se dan porque muchas auditorías no cambian ali el examen de las cuentas contables. No, ellos van a examinar siempre la misma. Tengo aquí la rapidez para entregar este proyecto y ahí estás el mayor error de esto. Yo estoy hablando de errores, de falhas. Yo no puedo hablar de crímenes, de delitos, porque para quien hace un trabajo de esta forma para generar un impacto como este, obviamente es una actividad delictiva, ¿no? Pero en muchos casos no podemos decir por qué. Porque somos profissionais que atuamos com a integridade e trabalhamos solamente com evidências. Então, em primeiro momento, quando vemos uma Big Four, por exemplo, involucrada em um caso tão delicado como este, bueno, vamos entender que foi uma grande falha, um grande erro, e depois das investigações, vamos entender se realmente estava involucrada nesse delito ou se foi solamente um absoluto erro, não? Integração. Depois que esse dinheiro foi lavado, o maquillaje contábil já tem um valor legal para entrar no ecossistema financeiro, para que puedan comprar, vender e seguir adelante em sua economia tradicional. Pero agora pensando nesta evolução de lavado de ativos, de lo tradicional para a era digital. Temos aqui, antes, esquema tradicional, dinheiro em efetivo, grandes transações, menos velocidade, por exemplo, uma demora de hasta 48 horas para processar o valor da transação, trazabilidade limitada, menos canales, tu tenía que ir presencialmente hasta la agencia del banco para hacer las tuyas transacciones. Pero ahora tenemos un esquema absolutamente diferente, ¿no? Ativos digitales, microtransacciones, velocidad 24 por 7. Yo estoy en Brasil, en la próxima semana yo estaré en Guatemala y estamos haciendo transacciones a todo el tiempo para todos los lugares. Bueno, trazabilidade complexa, canais múltiplos, meios de pagos, fraudes, como pelo dizer, tantos tipos de gaps, de falhas que podem trazer toda essa questão mala para nossos dias atuais. A digitalização financeira redujo barreiras de acesso. A abertura das contas digitais. Agora vamos a pensar aqui. La abertura de las cuentas digitales. No tiene onboarding, cualquier uno puede poner la cara allí o hacer, por ejemplo, como muchos están haciendo delitos con la IA, pueden crear una persona como yo, hasta con la misma voz, para salir en la foto allí. Todo de una manera falsa. Acceso global desde qualquer lugar, serviços financeiros ao alcance de qualquer. E aqui está um red flag. Menores requisitos de QIC para muitos tipos de serviços. Por quê? Porque a gente quer a realidade ou quer ingresso ou poner dinheiro para dentro da minha empresa, pero não desejas a integridade. Tu solamente vas a se recordar da integridade quando sofrer uma sanção ou quando estiver detenido. Eu creio que será um pouco demasiado tarde, não? Las organizaciones criminales se utilizan de herramientas múltiplas. No significa que si tú estás haciendo transacciones con fintechs, esto es malo. Si tú estás haciendo transacciones en las billeteras digitales, esto es malo. Absolutamente no. Pero tenemos muchas brechas acá. Las fintechs, las cuentas digitales, los pagos rápidos, neobancos y todo eso, préstimos, donde están los requisitos de un onboarding decente, buen hecho, una debida diligencia decente, buen hecha. Podemos recordar o que passou com FinCEN no ano passado em México, aquele escândalo todo, que México agora tem um prazo para se adequar ali com uma forte, uma buena devida diligência para não passar o dinheiro de los criminales para dentro de las bancas, ¿no? De las fintechs y todo eso. Y eso no pasa solamente en México, pasa en tantos otros países. Bilheteras digitales, hay varios tipos, hay la hot wallet que estás ali dentro de la internet, que pode estar dentro da exchange, um super riesgo para ti, não?
cold wallet, la cartera fría, que término diferente, pero ¿cómo que tú vas a hacer la gestión de la cold wallet? Porque en la cold wallet estás fuera de la internet y será tú hacer ese tipo de gestión. Exchanges, plataformas B2B, gaming, ay por Dios, las economías, los juegos digitales que en los países están saliendo ahora las cuestiones de leyes. ¿Será que me voy a autorizar esto? ¿Cómo que me voy a tributar? ¿Cómo que me voy a exigir por ley en requisitos de integridad? Por ejemplo, bueno, hay varios tipos de juegos online que son ilegales, ¿no? Y muchos influencers, artistas están haciendo las promociones de eso. Solamente en mi país, muchos influencers ahora, cantores, están siendo detenidos. Sí, estamos en un escándalo absurdo con esto. El mecanismo de lavado. Las fintechs tienen las cuentas digitales, reciben los fondos, fracciona y hay toda esa cuestión de una abertura rápida, bajo custo. E será que eles estão também pensando em baixo custo na hora de invertir em seus processos de integridade? Uma fintech, vamos a pensar hasta uma exchange de cripto, por exemplo, que é uma fintech também. Tu vas a ser candidato a ser cliente desta fintech e nadie te vas a pedir o tu documento? Ou te vas a pedir solamente a cédula de tu DNI, de tu identidade personal? Tu estás haciendo ali transações a hasta $10.000 e não estão te solicitando nenhum tipo de documento de seus ingressos, de seu salário? Que coisa, não? Que maravilhoso esto. Não há nenhum tipo de monitoreo. Red flag. Bilheteiras digitales. Mucha calma neste contexto. Não estou aqui para vender bilheteiras, então não me vou falar de nombres, qual é a melhor em si, pero tienen los medios, en los medios, los delitos que ocurren con tantas billeteras. Entonces, tenga mucho cuidado cuando tú for a almacenar sus criptoativos en sus billeteras. Mucho cuidado con las señas, contraseñas, en las exchanges, ¿no? Converte el dinero ilícito. Y aquí no me voy a hablar solamente exchange de criptoativo, porque exchange, la verdad, es el término en inglés de una corretora que pueden vender hasta otros tipos de monedas. Si me voy a viajar para España, por ejemplo, me voy a comprar euro en un exchange, ¿no? Entonces, las exchanges que tienen ali el interés inmediato de la venta de sus activos, porque los candidatos a clientes están interesados y tienen la plata para comprar estos activos. Entonces, não, deixa para depois. Depois hacemos aqui uma devida diligência. Solamente lo sencillo, isso, solamente lo sencillo acaba sendo una puente entre fiat, que é nuestro dinheiro papel, peso de Colômbia, peso de México, real de Brasil, dólar para tantos países, acaba sendo uma puente rápida para o lavado. Stablecoins são criptoativos, muitos de esos, que passa de los stablecoins? Eles têm uma estabilidade maior porque são basados en el dólar, ¿no? Entonces, muitas dessas economias delicadas, com países que estão sofrendo problemas econômicos e políticos, se utilizam de los stablecoins, pero não solamente los pobrecitos, hasta los criminales também. Stablecoin tem um bajo valor, ou seja, não tem tanto câmbio, variação cambial, assim como um Bitcoin. Então, podemos pensar aqui com o sombrero de gestão de riesgos. Quanto maior o apetito, maior o riesgo. Para stablecoin, menor o riesgo. Então, por isso, acaba sendo uma moneda que muitos criminais se utilizam, não? Ideais para movimento global de valor, baja volatilidade, rapidez, estabilidade, como falei para vocês ahorita, e no que está passando neste momento. Os criminais estão praticamente tomando el poder de eso, pero no podemos dejar. Entonces, hasta por cuenta de eso, muchos países ya están trabajando con la regulación de los stablecoins. Aquí para mí ya tenemos la regulación en este año. Stablecoin aquí para nosotros es entendido como dinero internacional, estás bajo dólar. Bueno, vamos a pagar más un impuesto, porque aquí en mi país somos los reyes de los impuestos. Vamos a aquí exigir estándares de integridad, todo eso com o manuseio, a compra-venta de stablecoins. E outros países também. O mecanismo de los marketplaces, ¿no? Se utiliza para comprar todos os tipos de bienes, criptoativos.
Aqui em Brasil temos um término, es así del pueblo, que diz assim, a feira do rolo, la feria del todo, de hacer todo o tipo de mercadeo, não? Gaming, aqueles juegos, e aqui há um ponto muito delicado, vários tipos de juegos que ocultam ali as atividades criminais. Aqui é um jogo muito conhecido como jogo do tigrinho, juego del tigrín. ¿Dónde que viene ese dinero? ¿Cómo que la gente gana tanto dinero? ¿Será que tiene un árbol de dinero en la casa? No, dinero no da en un árbol. Pero ¿dónde está la origen de todo eso? En muchas investigaciones ya tenemos la certeza, la evidencia que para varios tipos de estos juegos son juegos fomentados por el crimen organizado. O mecanismo das plataformas P2Ps, criptoativos, como estamos vendo, não? Todo isso de uma forma descentralizada, com anonimização. Ai, que facilidade que eu tenho para ser uma trampa? Não, não vai facilitar se temos a mirada de lince, se temos esta atenção para todo isso. Porque quando pensamos em la prevenção, não basta solamente ter boa vibra, temos que trabalhar com estratégia, inteligência, tecnologia, obviamente, e la cooperação, pero ter uma visão integral de todo este contexto. Ingresso de los fundos, la digitalização, movimentos híbridos, todo isso acaba nos dando como posso dizer, reto maior em la prevenção de los delitos financeiros. Aqui temos a estratificação, ou seja, o ocultamento, ocultação, e depois a integração deste dinheiro no ecossistema financeiro. Pequenas operações generam grandes alertas. Muito bem. ¿Sabes lo que eu me recuerdo? Me recuerdo de las transacciones llamadas Smurfing. O sea, es el fraccionamiento, varios tipos de transacciones de valores pequeños para no configurar um lavado. Pero sí, puede configurar um lavado, porque tu estás haciendo várias transações em pequenos valores, ao invés de hacer uma transação solamente. Plataformas digitales que permiten la velocidad. A mí me encanta todo eso. Onboarding rápido, las transferencias, la liquidez, pero de la misma forma que tenemos esta experiencia del cliente maravillosa, ¿dónde está la experiencia de la integridad? La experiencia de la seguridad de todos los usuarios de la plataforma de esta economía. Las jurisdicciones múltiples, obvio. Muitos países aún sequer têm questões de monitoreo, questões de supervisão, não têm a regulação, aún estamos em uma situação muito delicada, então posso assegurar para vocês que nós somos um espejo para todo o mundo, América Latina. Temos nossos dolores, temos nossos pontos a desenvolver, a melhorar, pero ya hicimos muita coisa de buena. Tecnologias descentralizadas, sim, smart contracts são os contratos inteligentes que estão ali em la blockchain para que tu pueda tener la transparência de todas as informações, la realidade, para que tu pueda ganar tempo. E quando pensamos em blockchain, a verdade, puedo dizer para vocês que é o mesmo que um livro maior. Sim, eu sou contadora, em la verdade. Então, é exatamente como o livro maior de la contabilidade. Temos ali todas as transações bem hechas, pero solamente vamos assegurar os requisitos de segurança se consumimos lo que es bueno. Lo que significa eso? No comer una comida, una bebida solamente. Yo estoy hablando de una buena charla, buenas relaciones, hablar bien a la espalda de tu colega, de tu amigo, tener buenas prácticas en todo e principalmente aqui em las transações. Quem estão por detrás destas blockchains? Não é solamente a tecnologia, alguém manuseia, pero Luana, eu nem sequer conosco esta criptoeconomia, como que me vou saber? Tu vas a salir de aqui hoje com a mirada de lince para identificar, red flag, isso aqui é bueno. Sim. Transformação digital del riesgo de prevenção de lavado, complexidade. A digitalização bancária. Eu sou apaixonada por
la tecnología, por todo lo bueno que nos une en este momento que yo estoy en São Paulo y cada uno aquí en su trabajo, en su casita, en todas las partes, no solamente de la nuestra región, porque hay personas de otros países acá también, de otros continentes nos acompañando también. Digitalização bancária, menor interação presencial. Eu estou aqui fazendo todo com a tecnologia, não necessito falar com o profissional do banco, pagos instantâneos. Sou absolutamente apaixonada por el Pix, el pago instantâneo de Brasil, que estás ganando mercado em todo o mundo. Isso é bueno. Pero são fatores que estão cambiando nosso cenário. A banca móvel, não? A abertura de conta digital, os bancos que nós nem sequer sabemos onde é a oficina. Open Banking, isso aqui é sumamente importante, pero hay que tener cuidado en manosear esto. Compartir, por ejemplo, los dados en las APIs. Las APIs son los sistemas, los programas que vamos conectar unos a los otros para que podamos tener la buena experiencia de todo nuestro proceso de la economía digital. Y no hablo solamente de un criptoactivo, hablo de todos los tipos de economía digital. Por ejemplo, si tenemos muitos casos de fraude, pero en los medios internacionales sale un sensacionalismo sucio que dicen así: el Banco Central de Brasil sufrió un hackeo, los datos de toda la gente brasileños fueron hackeados. No, no fue así. ¿Por qué? El hackeo hubo en los prestadores. Y eso no solamente para Brasil, para todos los países que tienen estos medios de pagos instantáneos ya pasaron por esto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que, por ejemplo, el Banco Central de Brasil en general adoptó en este momento? Para que tú seas mi prestador de servicios, ofrezca una tecnologia para mim, tu tienes que não solamente me apresentar uma devida diligência, uma boa devida diligência fuerte, tu tienes que me apresentar quais são seus requisitos técnicos para que eu tenha em conta que não me vou a sofrer uma trampa, puedo aqui seguir contigo hasta o término do contrato, ou seja, me vou a ter a segurança em todo este processo. Isso já está se convirtiendo em requisitos de lei de ciberseguridade acá em Brasil. Então, estamos evolucionando cada vez mais. Pero há uma questão. En esta vida aprendemos todos, por el amor ou com el dolor. ¿En serio? Sí. Outro exemplo, a Lava Jato de Brasil, aprendemos lo que é integridade com el dolor e em tantos outros países também. Então, com el dolor, com os errores, cada vez mais estamos evoluindo e seguindo adelante, não somente a minha casita, mi país, como tantos outros, a inclusão financeira digital, montão de gente, a economia digital chegando para propiciar a todas as pessoas a oportunidade de ter uma conta no banco, para que tenham em conta, muitos países aún não têm, por exemplo, muitas pessoas que vivem em las fincas de muitos países aún não têm a oportunidade de ter uma conta em banco. O que está passando? Estamos em 2026. Então, a inclusão financeira digital é assim absolutamente maravilhosa para nós, pero maior volume de clientes de baixo perfil financeiro, exatamente, pero não é porque tem baixo perfil financeiro que tu não vas a fazer uma devida diligência. Será que estão utilizando estas pessoas para ser lavado, para ser utilizados para delitos financeiros ou não? Fintechs globais, ai, Deus santo, hasta a maior fintech do mundo involucrada com lavado de dinheiro. Así es. Las fintechs exchanges que caminaban por los corredores de la SEC de Estados Unidos, la Comisión de Valores Mobiliarios de ellos, ¿no? Las grandes fintechs exchanges, personas, directivos que caminaban por allí y que se involucraron en delitos. FTX huyó en fines de 2022 por no tener la segregación patrimonial, ponieron las manos en lo dinero de los clientes. Ui, um montão de gente se quedou sem nada. Binance, tantas vezes já involucrada com situações delicadas, hasta su CEO já foi detenido, e tantas outras exchanges também. Banca móvel, maravilhoso. Open Bank, mais uma vez. Digitalização bancária. Ai, já estou volvendo, por Deus. Aqui,
Muy bien, activos digitales, virtuales, la volatilidad de mercado. Ahora estás $73.000. No sabemos si vamos a tener un evento catastrófico o alguna crisis muy fuerte, un conflicto hasta la medianoche de hoy. E se este valor vai a cambiar novamente? Las transferências sem horário nem fronteiras, será que é uma terra de nadie? ¿Será? No, no lo es. Vamos a garantizar esto. La anonimización tecnológica, conseguimos, es posible, conseguimos en español, logramos, es posible lograr, sí, toda la ruta de estos tipos de operaciones. Y vamos a ver esto, pero ¿quién es este microlavado que representa? Microlavado, en la verdad, tiene la misma esencia del lavado tradicional, mi gente, pero ellos están se utilizando de la trampa que, qué bueno, tenemos la tecnologia. Ai, hay una brecha ali, não há monitoreio, não há uma lei que me obrigue a fazer certo tipo de procedimento, então me vou aproveitar e fazer meu delito ali. Os criminais pensam desta forma, porque eles estão para dividir seus montos. Recuerda de Smurfing, vários tipos de transações, muitas transações em valores pequenos, dispersando el origen de todo eso, movendo de cuentas, principalmente en las bancas, exchanges que no tienen un monitoreo decente, que no tienen una debida diligencia, que no tienen un proceso de integridad, para así dificultar la detección y para que nosotros, los profesionales de la integridad, tengamos aún más trabajo de investigar. Pero somos buenos, somos fuertes y tenemos miedo de nadie y nada. La fragmentación, quando formos a pensar nas características do microlavado, é muito importante que tenhamos em conta que, déjame ver aqui, já estou para terminar, mi gente. Eu sei que o tempo de ustedes é escasso, pero la fragmentação transacional, fíjate, pequenas operações, $20, $200, se formos a pensar em comparação com as grandes transações, por exemplo, de ativos digitais hechas por las baleas, ¿no? Que são, este é um término para os inversores de 1.000 milhões, ¿no? Pequenas transações que têm um impacto totalmente alto em esta operação que é, parece inofensiva. Alta velocidade, maravilhoso. Mira mi Pix aqui. Vivimos um teto de vidro. Eu não me vou a defender lo que hay de errado en mi país. No, yo defiendo la integridad y peleo con lo que está errado. No solamente de mi país, como de todos, ¿no? Las transferencias instantâneas, vários tipos de transferências. Mira los stablecoins aqui novamente como um exemplo, ¿no? Impacto desse dinheiro que estás dispersando em múltiplos tipos de cuentas. Ai, por Deus, las cuentas mulas anonimizadas. Eu tenho hasta que um decreto na lei em Brasil. Aqui não é aprobado isso de cuenta mula, não. Pero se vamos a pensar, por exemplo, Oriente Médio, no norte de África, isso aún é muito forte. Cuentas anonimizadas, aqui temos um término, por exemplo, chamado conta bolsão. Que é isto? Conta bolsão. La cuenta grande, única, donde ali no tiene, por ejemplo, la persona, me voy a llamar toda la gente de la Coficún, de la Socupa y de todas las organizaciones, vamos a crear la cuenta bolsón para hacer las transacciones. Pero ¿quiénes son las personas que están ali dentro? ¿Cómo que vamos a identificar quién estás ali haciendo lo delito financiero? Por eso, hasta por cuenta de todos estos delitos, escândalos que estamos teniendo acá en el país en este momento, ¿no? De las fintechs, bancos centrais cerrando bancos, aquela cosa toda, mucho trabajo. Ahora tenemos la regulación. No es prohibido tener conta bolsón, la cuenta de todos. Cuenta de terceros, amigos, familias. Fíjate, alguien que te solicita, Luana, por favor, será que tu puedes receber um depósito em tu cuenta? Depois tu envia para mim. ¿Por quê? Haga ahí la tuya cuenta, déjame fuera de esto, cada uno con lo tuyo, ya tenemos mucho problema en la vida, ¿no? Uso híbrido de criptoativos, DeFi, fíjate, la convergencia hasta 5 años. Bueno, hablar de criptoativo, por ejemplo, en mi país aquí, yo era tida como una tipa. Por exemplo, eu falava que existia a integridade para os criptoativos, com evidências, com investigações, com tudo isso, e a banca tradicional, por Deus, Luana, que te passa, niña? Hoy en día no. Todos os bancos estão oferecendo os criptoativos. Será que eles estão loucos ou
esta criptoeconomia cresceu de uma forma que não há como quedar-se nela. Ah? Pero finanças descentralizadas, tarjetas de pré-pago, vários tipos de formas, de términos de los quais podemos ter o dinheiro nas nossas mãos. Pero será que existem os processos de integridade para cada tipo de este? Barra percepção de risco, se eu não tenho monitoreio, se eu não tenho a mirada de lince para identificar os riscos em cada um de estes cenários, obviamente será complexo, porque representa um novo desafio. Tecnologia avançada, como sabemos, difusas fronteiras, crime mais profissional. Ou ustedes pensam que solamente nós estamos estudando aqui neste momento? Hasta los criminales, não? Volume massivo, detecção complexa. Quando pensamos em todo isso, para mim sempre me vou a mirar en el vaso medio lleno de la integridade. Me vou a mirar en la prevenção. Requiere tecnologia, pero não somente a tecnologia, a colaboração de todos nós para que podamos garantizar a inteligência contínua, o monitoreio, a continuidade, não somente do negócio, como de la nuestra humanidade, não? Bueno, pensando aqui, déjame tratar rapidito. Não sei se há perguntas, comentários, eu não estou vendo, pero depois la nuestra moderadora poderá nos passar. De uma forma muito sencilla. Já vimos como que é o lavado tradicional, não? Ahorita vamos a pensar, o lavado en el ecosistema cripto. Eu sou internacional, eu sou global, me vou a falar inglês. On-ramps. ¿Qué pasa? La entrada de ese dinero sucio de los tipos. ¿La entrada de qué forma? Ah, não tem regulação em tu país? Não tem supervisão, monitoreio, tu não sabe o que fazer? Mi amor, complejo isso. ¿Por quê? Esse dinheiro pode entrar por vários tipos. Pode ser a través da compra em las exchanges, las corredoras, a través da compra com os traders, pessoas que vendem isso, a través da compra em los ATMs que existem em tantos lugares. Pero será que tem este QIC? Se não tem, de qualquer forma, tu vas a comprar e vas a sacar em dinheiro em efetivo. Se não tem QIC, conozca tu cliente, know your partner também, conozca tu parceiro, principalmente de las operações de 1.000 millones, quando hacemos as operações de tokenização. Se tu não tem uma devida diligência desde a entrada, lo que empieza errado, vas a cerrar errado, vas a terminar com erro. Como que vamos a mitigar esta coisa sucia, este cenário indecente? Devida diligência decente, não? Não na cosita superficial de ser ali, Luana, tenho uma hoja aqui, mira, não há nada. Em sério? Não, eu não quero que tu me presente 17 hojas de um relatório de devida diligência. Eu quero que tu me presente as evidências que estás ok com os análises atualizados. Sim? Mixers, bridges, el dinero ya entró sucio, ¿no? Ya no tuvieron control ali. ¿Y qué está pasando en este momento? Para los profesionales criminales, ¿qué ellos van a pensar? Ah, me voy a hacer una complejidad, me voy a dificultar un poquito más la vida de los oficiales de cumplimiento. ¿Por qué? Me voy a fragmentar, me voy a utilizar mixers, combinar vários tipos, por exemplo, de transações. Eu compro um dinerito aqui, ali, um criptoativo para sacar, por exemplo, em dólar. Depois eu compro outros tipos de ativos digitais, me vou a fazer outros tipos de transações e o dinheiro vai a se perder en el tiempo. La ruta del dinero, para dónde vas este dinero, pero tenemos como mitigar esto. Análise, blockchain analytics, aqui existem, estas são umas das mais conhecidas, empresas que fazem a auditoria desde a base, o origen, para caminhar por toda a ruta e chegar até o destino final, passando por todo o que estás por detrás da dark web e tudo isso. Então, tenha em conta que atuar em um exchange de criptoativo não é solamente dizer, mira, aqui a regulação diz isso, ou solamente fazer uma devida diligência, vai mais allá que isso. Temos critérios de ética, temos critério de canal de denúncia, temos todo o critério de fraud prevention, de prevenção de lavado também, e temos principalmente o monitoreio contínuo das operações, do comportamento do cliente e com os APIs, os vários tipos de sistemas interconectados, conseguimos descobrir também o que estás
puedo decir anonimizado. Conseguimos identificar quem são as pessoas que estão por detrás disso. Off-ramps, el dinheiro sucio entrou, foi lavado e agora vas a salir, não? Mitigação. E isso para mim é uma palavra que me despierto e me vou a dormir todos os dias. Mi gato escucha isso. O nome é Armando. Eu creio que me vou cambiar para monitoreo. Monitoreo contínuo. Monitoreo é inteligência. Monitoreo é integridade. Monitoreo é responsabilidade, porque tu estás sendo pago para ser um bom trabalho. Haga o monitoreo. Haga lo que hay que ser hecho, lo correcto. Cuando yo hablo de monitoreo, bueno, esto está hasta en los pilares de compliance, ¿no? Y fíjate que yo soy la diferente aquí de la familia, la brasileña, la hermanita. Yo hablo de 10 pilares de compliance en mi país. En los otros, para otros países, 7, 8. Y eso no significa que la gente está errada o desactualizada. Cada país tiene sus estructuras específicas. Correto? Quando trabalhamos principalmente de uma forma internacional para muitos países, temos que respeitar e valorar a cultura, todo o que foi hecho. Então, quando trabalhamos com integridade, temos que entender onde está nosso limite também. Delitos financeiros, aqui é o menu de la mala vibra. Os mais conhecidos, os mais que temos aqui, delitos de cripto, não? Os top. Promesa de ganancia rápida. Fíjate, mi amor, no hay un almuerzo o una cena de graça, sem pago. Para todo há um custo, não? Que história é esta? Promessa de ganância rápida de um criptoativo inovador. Mira que maravilhoso. Lavado de dinheiro super tradicional, não? Las ofertas através de las redes sociais, criptoativos inovadores, te vas a convertir em um milionário em 14 dias, 15 não, porque já estás muito lejos. Que é isto? Sempre solicitando pagos adelantados. Fíjate las pirâmides financeiras. Não sei se vocês sabem, aqui em Brasil temos a regulação da transação das criptomoedas. Ajá. Temos a regulação da transação de los criptoativos de valor mobiliário para comprar os imóveis, os edifícios, todo isso. Caso de pirâmide, esquema piramidal chamado Faraó del Bitcoin. Foi um mega escândalo aqui em Brasil, que a Comissão de Valores Mobiliários, a minha SEC brasileira, que se chama CVM, mirou yo santo, que hago? E lançaram a orientação 40 de 2022 também. Aqui temos regulação para todo, para perrito, para toda a gente, todos os vecinos. Criptoativos inovadores, inovação desde donde? Donde é desarrollado esta tasa que é muito convidativa, porque para todos os tipos de transações há uma tasa. Transações, por exemplo, de dólares, de vários tipos no sistema, transações, por exemplo, em la minha moneda real, transações em criptoativos, há uma tasa que tu vas a pagar a la corredora. Por que que a corredora se estás cobrando 0,1% de la tasa e as outras corredoras desta jurisdição estão cobrando entre 0,5 e 0,7%? Há uma grande diferença de 0,1 para 0,5. Não temos aqui aquela média de 2 pontos percentuais. Não. Por que que ele está cobrando isso? Super convidativo, não? A regulação chega para trazer um equilíbrio em esto, uma preocupação com o consumidor também. Corredoras falsas, sim. Bueno, tu estás ali haciendo uma inversión e uma grande campanha que eles estão haciendo com a tasa super baja, oferecendo vários bônus, os usuários estão haciendo os depósitos e todo isso. E que passa? O caso de Todex, se não estou equivocada, de Turquia de 2021, el CEO roiou com todos os ativos, todo o dinheiro de los clientes e a gente se quedou sem nada. Protégete, la educação, isto que estamos fazendo aqui, la evangelização de la integridade é sumamente importante para todos nós. Bueno, principais herramientas, como temos aqui, principalmente quando hablamos de stablecoins, USDT, ¿no? Com lastro de dólar, Tether, ¿no? E USDC, que é também com o rastro de dólar, pero com uma coin, outro tipo de moneda que ele é produzido, transacionado.
Esto estás en la mirada de prácticamente todos los reguladores en este momento. Este blockchain sin controles robustos, eso que yo estaba hablando para ustedes, la debilidad, si tú tienes la debilidad, tú no tienes condiciones de estar a frente de un negocio. Tú tienes que se capacitar, tú tienes que traer toda la fuerza para tu trabajo. No es feo tener debilidad, feo es no luchar para mejorar. Tu tienes que mejorar. Nosotros siempre estamos aprendendo. Daqui 2 horas, eu serei uma pessoa com mais conhecimento do que neste momento. As finanças descentralizadas, os mixers, as plataformas, todo isso. E o que significa toda esta convergência? Significa que os criminais não estão operando em uma transação em específico, eles estão operando em um ecossistema, e aqui não estou falando mais de criptoativos, de lavado de dinheiro, eu estou falando hasta de fraude. Sim, os criminais estão operando em um ecossistema total para isso. Arquitetura, como já vimos aqui em detalhes, todo isso, pero os principais alertas, não? Pelas finanças tradicionais, os múltiplos depósitos em pequenos valores, chamados Smurfings, atividade incompatível, que passa, a niña ganha $30,000 por mês, então, por média, tem hasta 30% para $100,000 por mês, tem hasta 30% para hacer ali as tuas operações, pero estás haciendo uma operação de $50,000, ou seja, de 50% de seus ingressos, ¿dónde viene este provento? La circularidade financeira, uso intensivo das transferências instantâneas para um indivíduo, por exemplo, para um beneficiário, para uma única contraparte, porque tu não hace uma transação de $10,000 ao invés de fazer 20 transações de $500. Ecosistemas criptos, las wallets recém-criadas, pero Luana, eu não conosco esta criptoeconomia, como que me vou saber toda essa coisa aqui? Tu vas a tener la mirada de lince. Si esta corredor, y te digo, los traders no se encantan por mí, yo tampoco por ellos, porque a mí me gusta lo que tiene la eficacia, lo que me trae requisitos de seguridad y transparencia. Y muchos de ellos no me traen porque no hacen la debida diligencia. Pero tampoco las exchanges, hay tantas de la trampa de la mala vibra, pero tú tienes que mirar que todas los países que tienen regulación cripto, por ejemplo, dicen para la gente, haga las transacciones en la exchange. Sí, obligan que tú tienes que hacer las transacciones en la exchange. Entonces, esta exchange tiene que te prover princípios de integridade. ¿Estás preocupado com o tratamento de tus dados personales? Ou não? Nunca te pergunto isto. ¿Estás preocupado com a transparência ali, por exemplo, de todas as transações, as contas, para que tu tenha em conta, estás aqui, este dinheiro não ruiu? Estás preocupado em ter as políticas, pero não basta solamente ter ali um documento PDF com 17 hojas dizendo todo muito belo. Não. Estás preocupado em ser uma boa empresa e não estás estar involucrada com delitos financeiros, com grandes escândalos, com sanções, em processos, em demandas judiciais penais? Híbridos. La compra recorrente não significa que tu estás comprando sempre os blockchains, você é um criminal. Esto solamente é red flag. Se eu tenho la plata aqui em meu país, se eu tenho la minha moneda, se eu tenho condições de ter um bom ingresso, por que me vou solamente transaccionar todo por este blockchain? É um red flag. Como construir esta integridade? Bueno, la regulación, hay los que piensan a favor, los que piensan contra. Vamos a pensar en el vaso medio lleno. Protección del consumidor, para la prevención de los delitos financieros, para que ele não sufra la trampa, para que ele tenha em conta que não estás comprando na corredora falsa. Estabilidade do mercado, com as taxas a níveis médios, a níveis iguais, a tributação com as regras claras. Eu não posso ser aqui, levar a política de meu país, a lei para outro país. É um traje a medida, não? Eu tenho que entender todos os dolores para implementar a regulação de uma forma positiva para que seja acepta e a gente trabalhe com ela. Aqui há dois argumentos que me chamam muito a atenção. A gente diz que os que são contra a regulação, isso vai dañar a inovação e a descentralização da blockchain, Luana. Tu sabes que é uma economia descentralizada. Por Deus, me vou a sentir aqui aprisionado en esto? Não.
Pero hay otros dos puntos aquí interesantes. Cuando tú no tienes la regulación, es aún más complejo. Pero si tú tienes la regulación y, por ejemplo, hay una complejidad de entendimiento entre las jurisdicciones transnacionales, por ejemplo, será aún más complejo. Entonces, aunque tengamos hasta idiomas diferentes, como yo, que soy una brasileña, tengamos culturas diferentes, la integridad tiene solamente un idioma, una esencia, la esencia del hacer lo que hay que ser hecho de la forma correcta. Y por eso tenemos que implementar esto en todos los procesos. Terminando, la integridad no es solamente, no es un obstáculo para la innovación. Para mí es la única forma de hacer sostenible. Para mí es la única forma de seguir adelante de una manera decente en la vida. No hacer mal para los otros, ¿no? No hacer la trampa, no hablar mal, no hacer actividades erradas, no hacer actos de corrupción. Vamos a reaccionar. ¿Tú estás listo para liderar este nuevo sistema financiero? ¿Tú tienes miedo de nada y nadie? Yo tengo miedo de nada y nadie. Bueno, me voy a terminar con esta frase que es la esencia de mi persona, de mi vida, porque para mí actuar con integridad va más allá do que una actividad profesional. Es lo mío, debe ser lo tuyo, para que sea lo nuestro propósito de vida. No hay como hablar algo y hacer una acción diferente. Si tu trabajas con integridad, tú tienes que tener en primer este relacionamiento de verdad y honestidad consigo, para después salir con los demás, ¿no? Bueno, mi gente, muchas gracias. Muchas gracias, señorita Luana, por esta valiosa presentación y por compartir con nosotros su conocimiento sobre un tema tan actual y desafiante como lo es el microlavado en la era digital y su relación con las finanzas tradicionales y los ecosistemas cripto. La verdad es que esta sesión nos deja reflexiones muy importantes sobre la forma en que está evolucionando los riesgos de lavado de activos, sobre todo en entornos donde las operaciones tienden a ser pequeñas, rápidas o difíciles de identificar si no contamos con una mirada que sea integral o esté basada en riesgos. A todos los participantes queremos darle las gracias por acompañarnos, por su tiempo, por su interés en este espacio académico. De verdad esperamos que este webinar haya sido muy útil, práctico y que sobre todo les aporte elementos para que los ayude a seguir profundizando en estos nuevos desafíos. Nuevamente, señorita Luana, muchas gracias por su participación y gracias a todos por conectarse. Les deseamos una excelente tarde y esperamos que podamos encontrarnos en un nuevo espacio de formación. Muchas gracias. Bueno, que viva la integridad para todos nosotros y nos encontramos ahí por los caminos de la integridad, por los rincones de Latam. Gracias. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.